palavra do Senhor em Gideão 7, a qual diz assim: Gideão, com 300 homens, vence os midianitas. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, volte, e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faz-os descer as águas, e ali os provarei. E será que aquele que eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a língua, como as lambesse o cão, esse se porá à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas nas tuas mãos, pelo que toda a outra gente se vá, cada um para o seu lugar. Glória a Deus, né? Então a gente está vendo aqui essa passagem maravilhosa sobre Gideão e os 300 homens. Então nós vemos aqui que Deus está mostrando que para ganhar a guerra não tem necessidade de ter muita gente, né? Não é pela quantidade de pessoas que ele vai vencer uma guerra. Vemos aqui o Senhor disse: muito é o povo que está contigo, né? 32.000 homens. E o Senhor conversou com Gideão, chamou Gideão, porque depois da morte de Josué, o povo ficou disperso, o povo não conseguia andar sozinhos. O povo sempre precisa de um líder, sempre. Eles não conseguiam se dominar, eles estavam errando muito e precisava sempre de alguém. E Deus começou a levantar juízes, né? Levantou Débora, levantou Eude, né? Gideão, Jefité, né? Alguns outros, Sansão. E Deus foi levantando assim pessoas para julgar a Israel. Quando Deus chamou Gideão, Gideão estava malhando trigo no lagar, porque tudo que o povo de Israel plantava, os midianitas iam lá e destruía. Então, para colocar salvo o trigo, Gideão estava malhando trigo no lagar para proteger aquele trigo, para eles não passar fome. O lagar era um lugar onde eles pisavam uvas. Então, o jeito era fazer isso, usar aquele lugar para poder colocar salvo o trigo, para armazenar o trigo, guardar, esconder, para que os midianitas não viessem destruir seu alimento, né? Então a gente vê aqui a sabedoria que Gideão tinha, a estratégia que Gideão tinha. Através dessa pequenina estratégia, né, desse ato de coragem, de sabedoria,
de atitude, de ousadia de Gideão. Aí o Senhor falou, eu vou escolher esse. É esse aí que eu vou escolher. E Deus observa tudo, e Deus estava observando ele, o jeito de Gideão. Aí o que o Senhor fez? Foi lá conversar com ele. Aí Deus cumprimentou, né? Cumprimentou Gideão, né? Quando a palavra do Senhor diz o anjo do Senhor, porque é o próprio Senhor Jesus. E aí o Senhor disse para Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo, paz. Gideão falou, ué, né? Ué, quem és tu, né? Oxe, quem é tu? É dos nossos? Né? Ele se assustou, ele não sabia quem era aquele homem, né? Varão valoroso, varão valoroso, o Senhor é contigo. O Senhor é conosco, né? Se o Senhor fosse conosco, não estava acontecendo isso. O Senhor é conosco. Olha aqui o que eu estou fazendo, escondendo comida aqui para os outros não roubar, né? O Senhor é conosco. Então, é o que a gente fala, né? Se Deus é com a gente, por que está acontecendo tanta coisa? Não é assim que a gente fala? Olha aí. Olha o que está acontecendo no mundo. Olha lá o terremoto, ó. Já são 4.000 pessoas mortas, não é? Oh, e o Senhor é conosco, não é? Olha o que está acontecendo. Olha a chuva destruindo pessoas. Ah, o Senhor é conosco. Olha a minha situação. Não é isso que a gente fala? Né? E Deus trabalhando, e Deus cumprindo a palavra dele na terra. E a pessoa só murmurando e não enxergando o que Deus está fazendo, não é verdade? Mas o Senhor chamou Gideão para a luta, para a guerra. Daí, aí ele não falou, tudo bem, chama eu mesmo, porque eu sou melhor. Ele queria ter certeza de que Deus estava chamando ele para lutar, para pelejar. O que ele fez foi pedir prova, certeza mesmo dessa chamada, a convicção, né? A confirmação dessa chamada. Aí ele fez uma prova com Deus, ele falou assim, ele falou no coração, se eu colocar lá fora um pedaço de lã, né? Lã, eu acho assim, que ele pegou lã e colocou num recipiente e levou lá no meio do quintal, lá no terreiro. E se aquela lã amanhecesse encharcada e o resto tivesse orvalho, então era um sinal que Deus estava chamando ele mesmo. Aí depois isso aconteceu. Aí ele falou, eu vou fazer prova de novo. Eu vou fazer o contrário. Se esse velo tiver encharcado e toda a terra tiver seca, então o Senhor está confirmando. Pois ele foi lá de manhã, estava lá, encharcadinho de água. Ele espremeu, deu um copo cheio de água, estava encharcado. Então ele viu que realmente o Senhor estava com ele nesse negócio, ele fez prova. Ele não foi assim fazendo as coisas de Deus da cabeça dele, né? Porque ele ouviu o varão falando que ele era valoroso, que Deus estava chamando ele para fazer esse livramento. Ele não foi assim dele mesmo, ele fez prova, ele queria ter certeza, porque a coisa é séria, né? As coisas de Deus é séria, não é de qualquer jeito, como a gente está vendo. Não é verdade? E ele pegou só que mesmo assim ele estava com medo de agir. O Senhor não chamou ele de valoroso, o Senhor não chamou ele de destemido. Só que durante o dia ele não agiu, para a gente ver a gravidade do problema, que não era brincadeira, né?
Então, à noite, ele levantou e foi lá destruir os ídolos, porque o povo de Israel fazia ídolos, né? Estava fazendo uma desobediência terrível, inclinando-se para longe de Deus. Aí ele levantou, foi lá, derrubou aquele ídolo de noite e aí ficaram com medo, né? Aí trocaram até o nome dele, colocaram o nome dele Jerubaal, né? Porque ele derrubou o ídolo de Baal. Aí quiseram matar ele. Aí tornou uma perseguição terrível. Foram na casa dele para pegar ele, para matar. Aí o pai dele falou assim, o pai dele era um dos sacerdotes de Baal. O pai dele falou assim, ué, deixa Baal lutar por ele, por que vocês estão lutando por ele? Deixa Baal resolver isso. Então, mas como Baal era um ídolo, como que ia resolver isso, né? Mas tudo bem, eles acreditaram, porque tem pessoas que acreditam na mentira. Na verdade, não acreditam. Prefere acreditar na ilusão. É mais fácil, né? É mais fácil acreditar naquilo que a gente está vendo. Aí Gideão escapou, né? Ficou livre, que o pai dele ajudou. Mas aí a gente vê que quando Deus realmente está no negócio, eu vejo essa passagem assim. Deus chamou, tá? Gideão juntou 32 mil homens, não era 32 homens, 32 mil pessoas, 32 mil guerreiros, né? Era muito guerreiro, né? E ele conseguiu juntar. Gente, nós precisamos lutar contra os midianitas. Deus me deu as estratégias, Deus me deu orientação. A gente precisa se juntar para guerrear. Tudo bem, vamos embora. Vamos embora, né? Simples, né? Só que aqui a gente está vendo que Deus não está... Eu estou vendo que Deus está tratando com o povo de Israel, não é bem com os midianitas, não. Não é com os midianitas, não. Porque o negócio, o problema estava com o povo de Israel. Vamos meditar nisso para ver. O negócio era com o povo de Israel, não era com os midianitas. Os midianitas eram inimigos, sim, claro, estavam afrontando, roubando comida e tal. Só que isso aí para Deus é de menos. Mas o negócio era que o povo de Israel estava com o coração idólatra. Um coração rebelde, um coração que não tinha mais confiança em Deus, né? Falta de fé. Deus queria tratar com o povo. E aí então sempre Deus levanta inimigos para poder tratar com o seu povo, né? O avivamento, a gente está vendo que o avivamento, Deus sempre quis avivar a sua obra. E Ele levantou e levanta coisas terríveis, situações terríveis para poder o povo se retratar. E nós vemos que Deus sempre fez isso. Mas não é para o mal, é para o povo se converter, é para o povo avivar, renovar, é para o povo reconciliar. Um povo que muitas das vezes, se Deus deixa, um povo fica acomodado, o povo encruza os braços, né? E aí, olha o que Deus fez, levantou esses midianitas, porque esse povo de Deus, esse povo que era, né, que Deus tirou lá do Egito, ingratos, eles estavam lá adorando Baal de novo. Deus levantava juízes, tudo bem, ficava tudo certo. Dali a pouco eles estavam atrás dos ídolos de novo. Nunca aprendi que Deus é o juiz de toda a terra. Nunca aprende que Deus é o líder. Não aprende. Um coração terrível. Aí esses 32 mil, aí Deus falou assim, Gideão, não dá. Não dá, não. Esses 32 mil vão para a guerra, certo? Certo, Deus, certo. Só que, se eles ganharem a guerra,
Eles vão falar que eles conseguiram ganhar a guerra porque eles são muitos, são 32 mil. Então, Gideão, o negócio é o seguinte, eu não quero que eles fiquem sabendo que eles se achando que eles ganharam a guerra por causa que eles conseguiram. Está entendendo? Eu quero fazer um balanço. Ó, anuncia bem alto aí. Fala assim, ó. Quem estiver com medo de ir para essa guerra, volte para suas casas. Pode voltar. Quem é covarde, medrosos, estão aí vacilando, vocês têm toda a liberdade de voltar para trás. Quem quer voltar para trás? Ah, não voltou 2, não. Voltaram 20 mil. 20 mil homens covardes, gente, não era 2, era 20 mil que voltaram para trás, que não tiveram coragem de enfrentar os inimigos, que não falaram assim, Gideão, pode contar conosco, nós estamos aqui. Imagina, olha, se Deus te chamou, Gideão, nós vamos com você nessa guerra. Pode vir Midianita, Amonita, pode vir quem for, Gideão, nós estamos aqui, Gideão. Porque, eu não sei por que eles eram medrosos e covardes, porque, puxa vida, né? Puxa vida, que isso? Olha, Deus mostrou tantos sinais, derrubando os muros de Jericó. Olha quantas coisas, né? E aí, de repente, agora, nessa situação que Gideão precisava, de homens para estar com ele nessa guerra, voltaram para trás. 20 mil homens. Que 20 mil tinha mais, né? E aí foram. Vamos passar mais vamos fazer uma revisão. Deus falou para Gideão, eu vou fazer mais uma revisão, eu vou te mostrar uma coisa. Ó, fala para eles descer as águas. Vamos lá tomar água. Levaram eles lá para o rio, para o rio, né? Foram para o rio tomar água. Aí Deus falou assim, Gideão, observa quem abaixa para tomar e observa aqueles que ficam de pé. Certo? Aí Deus falou assim, deixa eu ver uma coisa aqui. E Deus falou assim para Gideão, observa a forma que eles vão tomar água. Uns abaixaram, outros ficaram de pé, levando a mão à boca. E Deus pegou e falou, separa. Separou 300. E o resto, Deus falou assim, ó, dispensa esses aí que abaixaram para tomar a água, porque eu quero só esses 300, porque esses homens que levantaram, eles estavam com medo, eles estavam morrendo de medo, eram medrosos também. Mas esses que abaixaram para tomar água aí sossegado, eles têm confiança, eles são ousados, eles não têm medo de nada. Tomaram água sossegada aí, ó. Certo? Separa eles, eu quero esses 300. Gideão poderia responder para Deus. Gideão poderia falar assim, mas Deus, eu vou vencer a guerra com 300 homens, eu nem vou. Eu também nem vou, porque 300 homens, os midianitas são muitos. Mas a gente vê aqui que quando Deus chama uma pessoa, Deus já chamou por causa disso mesmo, por causa da coragem da pessoa, né? A ousadia. E foi isso que aconteceu. Gideão era obediente, valoroso, destemido, e ele passava isso para as outras pessoas. E aqueles que se não se identificaram com ele,
sumiram, foram embora, né? Aí nós vemos que Gideão chamou os 300 e falou, ó, Deus deu estratégia. Deus disse para nós pegar cântaros e colocar tocha dentro e assim. Vamos fazer tudo conforme o Senhor mandou, ordenou, tá bom? E aqueles 300 obedeceram todos os detalhes que Gideão passou para eles, que Deus deu a estratégia, eles obedeceram, né? Levaram tocha e buzina, não levaram espada. Gente, eram corajosos esses homens lutar contra os midianitas sem espada. Acho que os 32 mil falou assim, gente, eu tô fora, eu vou embora mesmo, lutar sem espada. Ai, Gideão tá ficando maluco. Esse Deus tá falando pra gente enfrentar os midianitas sem espada. Ai, Jesus. Só com cântaros, com tocha, com buzina. Ai, mas não vou mesmo. Né? Porque assim, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Então, aqui a gente está vendo que esses 300 homens de Gideão eram espirituais. Eles inclinavam para as coisas do Espírito. A gente está vendo aqui que esses homens, eles iam até de mão vazia. Se Deus falou, está falado. Porque eles já ouviram falar que esse Deus era tremendo. Eles já viram e ouviram falar que Deus abriu o mar vermelho, que Deus tirou a água da rocha, que Deus deu comida, mandou comida do céu. Eles eram espirituais, porque para enfrentar os midianitas, que não eram poucos, sem espada, com buzina. Buzina mata alguém? Não mata. Mas eles estavam com armas espirituais, né? E aí o que aconteceu? Deus estava tratando com o povo de Israel. Aí, tanta batalha, tanta coisa, né? Assim, tantas regras. Mas quando Gideão foi de noite dar uma espiadinha lá no arraial do inimigo, ele ouviu uma conversa. Ele chegou bem perto de uma tenda e escutou uma conversa. Ele ouviu um soldado dos midianitas conversando com outro de noite. Eu acho que eles estavam deitados lá na tenda e contando o sonho, né? E contando para o amigo dele o sonho. Ele disse assim, eu sonhei que tinha um pão de cevada que rodeava o nosso acampamento. E aí Gideão, ouvindo aquele sonho, Gideão teve mais convicção que Deus estava ali ajudando ele. Ele ficou mais confiante, mais feliz de ouvir o relato de um sonho de um inimigo. Aí Gideão falou, olha, gente, Deus está conosco mesmo. Nós temos essa confiança. Aí então, o que aconteceu? Gideão falou assim, ficai prontos, porque a hora que Deus dá ordem, nós vamos invadir, hein? Nós vamos partir para cima. Mas é assim, vocês vão gritar bem alto. Espada de Deus e de Gideão. Espada do Senhor. Aí vocês quebram o cântaro com as tochas. Toca a buzina, tá bom? Tá, tudo bem, Gideão. Nós vamos fazer tudo que o senhor mandar. E eles fizeram isso. Ao tocar, ao sinal de Gideão, tocaram a buzina, quebraram os cântaros. E os midianitas ficaram apavorados. E o povo de Deus ali, os 300, não ergueram as mãos para matar ninguém. Olha que coisa.
não mataram ninguém. Os midianitas se mataram sozinhos. Um matou o outro sem perceber. E ali então, Gideão olhou, entrou no campamento lá dos midianitas e viu que eles eram mortos, porque o próprio Deus fez a obra. Esse pão de cevada rodeou o acampamento de Gideão. Esse pão de cevada, quem que é esse pão de cevada? É Jesus, o pão da vida, é Jesus que peleja, Ele luta por nós. Se nós obedecer suas estratégias, obedecer o seu comando, a gente nem precisa fazer nada, Ele guerreia por nós. Essa peleja não é tua, essa peleja é do Senhor. Essa peleja é do Senhor, deixa o Senhor batalhar. Só vamos obedecer. Que a gente está vendo aqui que Deus não estava tratando com os midianitas, Deus estava tratando com o povo dele. O povo dele que anda despercebido, o povo dele que anda medroso, o povo dele está vendo os sinais da volta dele e está aí andando para trás. Onde já se viu voltar para trás? O Senhor está dizendo, vamos pelejar. Não, eles querem voltar para trás, covardes e medrosos. Tem medo de enfrentar a vida, tem medo de enfrentar o inimigo. É melhor recuar, não é verdade? É melhor abandonar tudo, né? Não é? Não é assim que a gente se sente às vezes? Vou abandonar tudo com coisa que vai resolver alguma coisa. Mas o Senhor está procurando quem? Procurando varões valorosos. O Senhor está procurando varões corajosos, destemidos, ousados. Mas cadê a espada? Vamos pegar a buzina. Vamos pegar os cântaros com tocha acesa, né? Acender o fogo, a chama do Espírito Santo. O que adianta ter um vaso? O que adianta ter um cântaro, mas não tem fogo dentro? Né? Precisamos pedir para o Senhor acender essa labareda aí, que está apagado, que está esse cântaro apagado aí, essa tocha apagada. Nós somos o cântaro, nós temos que ter fogo dentro de nós, o fogo da chama da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Cordeiro. É isso aí. Vamos enfrentar a guerra. Vamos fazer como os 300, obedecer, caminhar, lutar junto com o nosso líder Gideão. Quem que é o nosso líder Gideão? Quem que é o nosso Salvador? Quem que é o nosso pastor? Né? Deus está chamando nós para guerrear. Deus não quer covarde, Deus não quer medroso. Pessoas aí que não sabem o que quer. Ai, coitadinho, irmão. Nossa, coitadinho. Coitadinho por quê? Por que coitadinho? Os 300 não eram coitadinho, né? Os 300 não tinham família, não, né? Os 300 não tinham sentimento também, não, né? Por que coitadinhos? Olha, uma coisa que eu vejo que Deus, Ele não tem dó das pessoas. Ele tem misericórdia, Ele tem compaixão, Ele tem amor, mas dó é uma coisa que não faz parte do sentimento de Deus. E nós temos que parar com isso, né? A gente tem que parar de ter dó, a gente tem que ter compaixão, não dó, né? E a gente vê aí que Deus fez um balanço. Primeiro eles estavam lá idolatrando Baal, depois voltaram para trás. Dali a pouco deu outra chacoalhada, voltou mais um tanto e ficou 300. 300 que não abriu a boca para reclamar, 300 que não falou, Senhor, misericórdia, hein? Lutar sem espada, Senhor? Não, eles não falaram nada, apenas obedeceram o chamado, obedecer a voz do Senhor, foram lutar. Glória a Deus, lutar sem arma.
Glória a Deus. Foram lutar, né? Pelejar, né? Glória a Deus. O Senhor decretou a vitória. O Senhor deu vitória para o teu servo. Gideão foi e venceu a guerra com poucos homens, homens obedientes, homens valorosos, homens ousados. Louvado seja Deus, porque a quantidade não ia resolver, a quantidade de pessoas não ia ganhar a guerra, não ia ganhar a batalha. E se eles ganhassem a batalha, eles iam dizer: nós ganhamos, foi nós que ganhamos, porque nós éramos muitos, 32 mil. Nós somos muito, por isso que nós ganhamos a batalha. Mas o Senhor mostrou que não tem necessidade. Que adianta 32 mil, né? Medrosos, covardes, desobedientes, não tinha chama, não tinha fogo, o cântaro estava vazio. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas com os 300 homens destemidos, obedientes, que não reclamaram, não disseram: Senhor, como que a gente vai pelejar sem espada? Como que a gente vai guerrear somente com 300, Senhor? Senhor, isso está certo. Como, Senhor? Os midianitas são muitos, são muitos. Senhor, nem uma espada, Senhor. Ah, isso é suicídio, Senhor. Eles não questionaram, eles não debateram. Glória a Deus. Eles não responderam, não questionaram, nem a Gideão e nem a Deus. Apenas obedeceram. As estratégias é o Senhor que dá. Quem está no comando não era Gideão, era o Senhor. E o Senhor disse: vai, porque eu vou dar essa guerra nas vossas mãos. E na verdade eles nem lutaram, nem chegou a lutar, só obedeceram as estratégias. E os midianitas se derrotaram sozinhos. E o povo tocando a buzina, quebrando os cântaros com as tochas acesas. Venceram uma guerra. Glória a Deus, nas alturas. Nós vencemos guerra com buzina. Nós vencemos guerra com cântaro, mas com a tocha acesa dentro do cântaro. Cântaro vazio não vence guerra. Glória a Deus. Nosso cântaro tem que ter tocha, mas tocha acesa. O fogo do Espírito Santo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que assim a gente possa meditar nessa palavra, para que nós venhamos também ser um dos 300 que vive pela fé. Eles eram espirituais, porque se eles foram carnais, se eles fossem carnais, eles não iam para essa guerra. Porque jamais alguém vai vencer guerra sem espada. Eles eram homens espirituais, obedientes a Deus. Deus falou, está falado. Glória a Deus. E assim a gente possa meditar também, confiar mais no Senhor. Se o Senhor falar, está falado. Nós não temos que questionar, nós não temos que rebater a palavra do Senhor. Apenas obedecer. Glória a Deus. E a guerra, deixa o Senhor que peleja. A guerra, deixa Deus que luta. E Ele lutou mesmo. O povo, os 300 não mataram nenhum, não relaram a mão dos midianitas, nem tocaram nos midianitas. O próprio Deus fez isso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E assim a gente possa meditar nessa palavra do dia, em nome de Jesus Cristo.
Juízes capítulo 7, para a glória e honra do nome do nosso Deus Jesus Cristo justo. Aleluia.